pela palavra do Santo Evangelho. Hoje nós celebramos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de todos esses domingos, nos reunindo aqui, celebrando a Eucaristia, celebrando os domingos do tempo pascal, nós já vamos agora concluir, encerrar este tempo. Alguém poderia dizer que esse momento é um momento de tristeza para a vida dos discípulos, porque é a partida definitiva de Jesus voltando para a casa do Pai. Porém, ele que continua presente no meio dos discípulos, agora de uma outra forma, através da ação do Espírito Santo. Primeira leitura de hoje nos convida a 3 olhares. Primeiro, um olhar para o passado. E por que um olhar para o passado? São Lucas começa narrando, dizendo tudo aquilo que Jesus fez. Suas palavras, seus gestos e de modo muito especial, paixão, morte e ressurreição. Ou seja, um olhar para o passado. É a missão de Jesus. Jesus, ele cumpriu a sua missão. Ele veio a este mundo, fez a vontade do Pai e cumpriu esta missão. Então, um olhar para o passado. Um olhar também para o presente, para a promessa que Jesus faz. E qual que é a promessa que Jesus faz? Fiquem aqui e vocês vão receber o Espírito Santo. Ou seja, a promessa se concretizou também na vida dos discípulos, porque eles reunidos receberam a plenitude do Espírito Santo. Um olhar para o futuro. Aqui está a nossa missão. Quando Jesus vai dizer para os discípulos e para nós: vós sereis minhas testemunhas. Ou seja, a nossa missão começa quando termina a missão de Jesus. Os discípulos assumiram a missão de Jesus. Nós também somos chamados a assumir a missão de Jesus. Tudo aquilo que ele fez, nós também devemos fazer. No Evangelho de São João há uma passagem muito bonita, que o próprio Jesus vai dizer para os seus discípulos assim: se vocês permanecerem firmes na fé, buscando verdadeiramente o reino, vocês não vão fazer as coisas que eu faço, vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. Era a promessa de Jesus para os discípulos. E essa promessa continua até os dias de hoje. Vós sereis minhas testemunhas. Vós deveis continuar a minha missão, fazendo o que eu fazia, falando o que eu falava. Esta é a nossa grande missão enquanto discípulos, enquanto testemunha do reino de Jesus Cristo, é continuar a missão de Jesus. São Paulo, ao escrever esta carta, ele reza para aquela comunidade e com certeza para que a nossa, nessa manhã de domingo, tenha um dom muito especial, o dom da sabedoria. Sem sabedoria é difícil testemunhar Jesus Cristo. Sem sabedoria é muito difícil continuar a missão de Jesus. E pelo menos 2 coisas interessantes São Paulo fala da importância da sabedoria. Primeiro, para conhecer Jesus. Nós não estamos falando daquela sabedoria intelectual. Nós estamos falando daquela sabedoria divina. Daquela que permite alguém conhecer Jesus. Daquela que permite alguém fazer uma experiência de Jesus. E às vezes nós levamos
a vida inteira para fazer essa experiência de Jesus. Deus não desiste de nós, vai sempre oferecendo meios, caminhos para a gente experimentá-lo, mas Ele jamais vai nos forçar a esta experiência. O Espírito Santo nos ajuda a esta experiência, a experiência de conhecer Jesus, a experiência também, segundo São Paulo, de abrir o coração para esta experiência. Uma testemunha fiel a Jesus Cristo, ela necessita tanto da sabedoria quanto dessa abertura do coração para ser um verdadeiro testemunho. O evangelho que nós acabamos de ouvir apresenta para nós 5 passos da vida do testemunho, ou pelo menos daquele que quer continuar a missão de Jesus. Então, você que quer continuar a missão de Jesus, o evangelho apresenta 5 passos para nós. Primeiro passo: aquele que vai continuar a missão deve pensar que tudo aquilo que ele vai fazer é em nome de Jesus. São Lucas diz bem claro para nós: a conversão deve ser anunciada em nome de Jesus. Uma pessoa que vai levar Cristo deve levar o nome de Cristo. Levando o nome de Cristo, ele vai estar levando tudo aquilo que Cristo fez. E vai levar também a salvação. E vai levar também a conversão. Quando sairmos desta missa, tomar muita consciência disso. Nós devemos levar o nome de Cristo, não o nosso nome, não o nome da nossa pastoral, o nome do nosso movimento. Nós devemos levar o nome de Cristo. Segunda coisa, o testemunho ganha força quando existe unidade. E aí Jesus pede para os seus discípulos assim: olha, permaneçam em Jerusalém, fiquem unidos, para vocês receberem o Espírito Santo. Quanto mais unidos, mais testemunho nós vamos transmitir. Por isso, esse esforço de pedir ao Espírito Santo que nos conceda a unidade na família, a unidade na comunidade, a unidade entre os cristãos. É esse o grande pedido de Deus para nós, unidade. Terceira coisa, deixar-nos conduzir por Deus. No Evangelho, Jesus toma os discípulos e os leva para Betânia, deixar-se conduzir por Jesus, deixar-se abençoar por Jesus. É necessário esta abertura do coração para que isso aconteça. Uma quarta coisa, a vida de oração. Os discípulos adoraram o Senhor. Diante dele que sobe aos céus, eles pararam, rezaram, adoraram. Ter essa vida de adoração nos ajuda muito no testemunho de vida. E uma última coisa, um testemunho vivido na alegria. Os discípulos voltaram para Jerusalém cheios de alegria, ou seja, cheios de alegria mesmo diante da partida de Jesus, mas consciente de que Ele estaria muito presente a partir daquilo que eles fossem fazendo. Jesus estaria ali muito presente. Que coisa bonita! Os discípulos tomaram consciência da missão durante essa paixão, morte, ressurreição, ascensão. Enquanto Jesus estava ali, vamos dizer, naqueles 3 anos de ensinamento, eles não tomavam muita consciência dessa presença de Jesus. Precisou passar pelo sofrimento, pela paixão, pela morte, pela ressurreição, para eles tomarem consciência.
Eu chamo a atenção desse detalhe interessante porque muitas vezes nós não tomamos consciência quando as coisas estão bem. Às vezes é preciso tomar um choque, vamos assim dizer, para a gente valorizar pessoas, valorizar situações, que a gente não precise chegar a tanto, né? Para que a gente possa valorizar, que a gente comece a valorizar, quem sabe tudo agora, mesmo que as coisas estejam bem, que a gente valorize, que a gente se ame, que a gente se respeitem, né? Principalmente hoje nos dias das mães, você que ainda tem mãe viva, ame a sua mãe, respeite a sua mãe. Você que também já perdeu a sua mãe, agradeça a Deus, continue firme. Você que perdeu a mãe há muito pouco tempo, né? Você que perdeu a esposa há muito pouco tempo, também encontre força, encontre coragem. Você que tem alguém doente em casa, também não fique se lamentando, chorando. Dê sentido para tudo isso. Eu concluo a reflexão exatamente com dar sentido para aquilo que você está passando neste momento. Muitas pessoas não caminham, muitas pessoas não dão sentido para a sua vida porque ficam ali presas ao sofrimento diário e não canaliza esse sentimento, não dá sentido para este sofrimento. Os discípulos, eles sofreram muito, mas deram sentido para o sofrimento, para as suas vidas. Por que não nós também fazermos essa mesma experiência? E eu concluo agora de verdade, dizendo assim, a vida terrena de Jesus foi muito curta, 33 anos. Às vezes a gente pensa que é o tempo que nós passamos aqui na terra, quanto mais, talvez a gente vá fazer mais bem. Nem sempre. Às vezes a gente passa 90 anos e muito pouco bem a gente faz. Às vezes pouco tempo e a gente faz um bem danado, porque deu sentido para a própria vida. Peçamos essa graça. E uma graça muito especial a vocês mães que estão aqui. Que vocês tenham muita sabedoria para conduzir a vida de vocês e a vida daquelas pessoas que vocês também ajudam a conduzir como esposa e também como mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.